Vou gravar e vou compartilhar a tela. Aí vocês vão me falando, tá? Que eu não vou ver com vocês se tá aparecendo direitinho. Tá bom? Professor, Oi. se a senhora chamar aí meu nome, ou então precisar que eu responda alguma coisa e eu escutar, é que eu tô no trabalho, tô arrumando um trem pros meninos aqui. Não, tudo bem, tudo bem. Tá bom? Vai ser de forma bem... eu vou tentar falar assim com vocês, acho que é importante, mas não vou obrigar, não. Tá Tá? bom, Mas então. acho que é interessante a gente interagir. Tá Tá bom? bom. Então, gente, boa tarde, né, para todos que estão aqui presentes, né, para todo mundo aí que vai assistir depois aí no YouTube, que vai assistir aí depois na plataforma, né. Eu sou a professora Lara, né, e para a aula de hoje a gente vai debater e dialogar aí, tá, esse tema que a gente chama de racismo estrutural, economia e sociedade aí no Brasil colonial, tá? E para a gente começar a falar um pouco desse tema, gente, que é um tema que é muito utilizado hoje, é muito cobrado, né, em provas também, mas é um tema que eu acho que é muito importante até para a gente entender a nossa estrutura, né, social e de que forma também essa nossa estrutura social vai refletir também na nossa sociedade, né, nas nossos maiores desafios também, quando a gente pensa assim, em respeito, quando a gente pensa no próximo, né? Então, acho que é muito interessante, assim, a gente entender um pouco da nossa história, né? E um pouco das nossas raízes e um pouco dos nossos costumes, até para a gente conseguir, de alguma forma, né, projetar aí até um futuro melhor, né? Pensar nas nossas condutas, na nossa sociedade, no nosso meio, tá? Então, para começar a aula de hoje, eu vou colocar um vídeo, tá? É um vídeo do canal, chama Canal Preto, é um canal que trabalha muito com essa conscientização, né, na nossa sociedade, em especial, realmente, dialoga muito aí com as comunidades negras, e eu acho que é muito pertinente até para a gente iniciar e vocês estarem a par um pouco do racismo estrutural, tá? Aí eu vou pedir só para vocês me falarem se vocês estão conseguindo visualizar o vídeo, tá? Eu vou apresentar agora o vídeo. Tá? Então, assim, eu quero ver se vocês estão conseguindo escutar o vídeo, tá? E prestar atenção direitinho, tá bom? Ele é 5 minutinhos e aí a gente vai começar aí a debater sobre isso e a debater sobre o tema. Beleza? Então, vamos... Até 1888 éramos trabalhadores Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas, que dizia, né, que os negros eram de raça inferior, e por conta disso a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preto safado! Vamos, safado! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834, era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras
principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar para a gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, porque assim não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque, na verdade, o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. E aí, galerinha? E o que vocês acharam aí do vídeo? Deixa eu só colocar aqui na... O que vocês acharam aí do vídeo? O que a gente pode pensar, né? Quais as informações, né? Que informações, na verdade, no vídeo deixou vocês, assim, chamaram a atenção de vocês mesmo, assim? E de que forma, né, a gente pode, assim, refletir, né, justamente sobre o racismo, né? Ele como conceito, né? E os problemas que eles podem, que isso pode trazer, né, para a nossa sociedade. Alguém quer falar? Sobre talvez o que machucou? Alguém abriu o áudio aí? É Mário?
Foi eu não, professora. Oi, gente, ninguém quer falar. Pamela, Emerson, Elias, abriu aí o áudio. Professora, Oi. o que me chamou a atenção foi essas leis que fizeram antes contra os negros. Isso é meio que o povo branco estava se opondo superior a negros, não é? Sim. Na verdade, assim, esse vídeo, assim, é muito legal, gente, porque, assim, quando a gente fala, né, de racismo estrutural, né, quando a gente fala, assim, de que são a separação, né, a diferenciação de raças e que eu estou atribuindo a superioridade ou inferioridade, né, a gente percebe que no vídeo ele fala que tudo isso foi meio que um projeto, uma estrutura que foi desenhada no decorrer da nossa sociedade, né, e assim, ali está falando um relato, na verdade, de uma brasileira mesmo, né? Uma brasileira que tem ancestrais, né? Que foram pessoas que foram escravizadas e que, de algum modo, ela conseguiu identificar toda uma estrutura, todo um aparato hoje. Quando a gente fala que é estrutural, quando ela fala lá, ou institucionalizado, né? Ela quer dizer que essa figura, essa diferenciação, assim, de grupos, né, através dessas características biológicas, né, dessas características que diferenciam vários grupos de seres humanos, né, ela vai ser utilizada de alguma forma como para separar, né, para segregar pessoas, né, e muitas vezes, né, essa discriminação e essa forma, né, ela vem através de falas, ela vem através de leis, né, ela vem através de hábitos, de costumes, que muitas vezes a gente normaliza, né, e quando a gente fala de racismo, né, porque assim, o racismo, né, gente, ele é uma forma de discriminação, né, que entende que a base, né, que a raça, né, ela é diferente uma da outra, e ela, de alguma forma, ela atribui valor a essa raça. Então, eu começo a não só diferenciar que somos pessoas diferentes, mas também a atribuir status mesmo, né, de superioridade, de inferioridade, né, e quando a gente fala de racismo estrutural, a gente quer dizer o quê? Que ele foi historicamente construído, tá? Então, lá a gente viu no vídeo, né, que foram criadas várias leis, né, várias formas de eu poder discriminar, que muitas vezes são normalizadas, mas isso tudo foi um processo aí de construção, né, e hoje, justamente, a gente vai tentar identificar de alguma forma, né, a gente vai ver como que foi construído, né, esse racismo no Brasil, mas a partir, assim, da diferenciação, principalmente das raças, né, como é que a gente dividiu essas raças aqui no Brasil, então a gente vai comparar justamente através do estabelecimento de papéis sociais, que vão ser utilizados aí, claro, primeiramente como para promover o desenvolvimento, né, de uma nação, de um país, né, que foi aí durante esse período colonial, até depois, quando a gente tem, no século XIX, uma nova ciência, uma pseudociência, na verdade, né, que é uma ciência que não é comprovada, né, que vai pegar essa diferença de raças e ela vai construir toda uma narrativa científica em cima disso, né? E os reflexos que isso vai trazer tanto para a nossa sociedade, tanto para a nossa mente, né? A mente brasileira, né? Mas também a gente pode pensar até na mente internacional, assim, no mundo, né? Para a nossa construção mental mesmo, do que a gente acha que a gente pensa sobre as outras raças, né, que a gente pensa, principalmente, a gente vai ver mais o indígena e o negro, né, porque eles fazem aí muito parte da nossa constituição, da nossa sociedade, assim, mais efetiva, né, mas a gente pode comparar com diversos outros também, né, basta ser o diferente aí dos europeus, né, então, como que foi aí, como é que foi essa separação de raças, né, foi construída aí no nosso Brasil, né?
Bom, gente, para a gente entender, tá? A gente tem que voltar aí um pouquinho aí no período aí de colonização, tá? Lembrando que a história do nosso país, isso é muito importante que vocês entendam, tá? Ela não vai iniciar com o período de colonização. Então, existia, era uma terra que era habitada. Então, hoje a gente não fala, assim, de uma descobrimento, ou era, né? Muitos historiadores não podem falar de era de descobrimento, mas hoje, né, a nossa historiografia, né, várias pesquisas mostram que já existia, né, pessoas que habitavam aqui, que tinham costumes, que tinham idiomas diferentes, formas de interagir, né, e que tinha a sua cultura que era bem diversificada, né. A gente não tinha nenhuma cultura homogênea, eram vários povos aqui no Brasil, né, povos indígenas. Mas muito da nossa estrutura social, da nossa estrutura política, né, e da nossa estrutura econômica, que vai diretamente relacionar a nossa estrutura social, vocês vão ver aqui na aula, ela vai partir, sim, desse processo que a gente chama de colonização, né, portuguesa aqui na América, que foi de 1500 a 1815, tá? E esse processo aí de colonização na América, tá? A gente fala hoje que foi um verdadeiro projeto, né? Assim como a gente viu no vídeo, né, que o racismo, ele vai ser construído, né, de uma forma institucionalizada, que a gente fala, vai ser colocado em leis mesmo, toda essa separação e essa segregação, a gente também vai ter, isso vai ser muito reflexo desse projeto colonial, que vai ser um projeto político, social, econômico, tá? Que os europeus vão ter, né, mas principalmente aqui na América portuguesa, que a gente chama, assim, muito entre aspas, aqui no Brasil, a gente vai ser muito voltado para aquele processo de interesses, principalmente em desenvolver o que a gente chama de um mercantilismo, né, que usava basicamente como grande base, né, aquele conceito de sempre buscar mais ouro, né, para aumentar a minha riqueza, né, então a gente chama de metalismo, que utilizava a proteção da sua terra através de taxação de impostos, né, para que eu pudesse ter mais, exportar mais do que importar, e quando eu tivesse quando eu importar produtos, eu tenho um lucro em cima daquilo, né, que a gente tem até hoje, mas principalmente também na base da exploração colonial, que a gente chama de colonialismo, né, que vocês, o segundo ano viu, está vendo agora, primeiro ano vai ver, né, e o terceiro ano já viu, que foi, assim, baseado, né, essa exploração colonial foi baseada muito, assim, a grosso modo, muito entre aspas, mas, assim, isso acho que resume bastante todo esse projeto colonial, na mão de obra barata, né. Qual vai ser a mão de obra mais barata aí que a gente tem? A escravidão, tá? E o monopólio de riquezas, que é o quê? O que é uma pessoa que monopoliza? Uma pessoa que monopoliza as coisas. É uma pessoa que não quer dividir, né? Ela quer tudo para ela quer isso, ela quer aquilo, isso aqui é meu, esse é meu fone, ninguém ninguém pega esse fone. Então, isso é uma pessoa que monopoliza. E o monopólio de riquezas vai ser isso. Eu vou concentrar a riqueza em um grupo social, em uma base social, né? Isso vai ser muito importante, gente, porque através disso eu vou completamente estruturar a sociedade brasileira, e justamente separando esses dois agentes aí, que a gente chama agentes sociais, assim, que foram muito importantes, que foram os indígenas, os negros, né, e negras, e a população branca também, né, mas a gente vai ver que essa população branca, ela vai ser bem diversificada também, tá? Mas, assim, só para vocês entenderem direitinho, tá, esse processo, todo esse projeto, né, que a gente chama, assim, de que a gente vai separar pessoas, né, de acordo com a sua raça, né, ele foi, assim, construído gradualmente, todo esse projeto também colonial, né, que eu falei, assim, que é um projeto social, um projeto econômico, né, desenvolvimento da Europa, principalmente, né, ela foi gradual. Quando eu falo que foi gradual, quer dizer que ela foi aos poucos mesmo, tá? Então, em 1500 a 1530,
eu vou ter os recursos, né, a intenção de Portugal, mais de exploração, né, então é manter o território, talvez seja o mais importante, né, e explorar essa terra, né, principalmente o pau-brasil, né, aquela velha, né, aula que vocês têm, assim, da tia lá, né, do 6º ano, 7º ano aí, falando, assim, né, que eram criadas feitorias, né, e que a principal mão de obra vai ser a indígena, então, e vai ser através do escambo, vai ser através dessa troca aí de mercadorias, né. Mas a partir de 1530, quando eu tenho aí a invasão de estrangeiros, aí sim começa a instalar esse projeto colonial, tá? Que vai consistir, gente, principalmente, tá, em explorar ainda mais o território. Então, é procura de ouro, procura de cultivo de cana-de-açúcar, tá? E principalmente a procura aí de mão de obra barata, né? É aquela velha intensificação, né? Aquele início que eu também vou ter aqui na América, daquele do tráfico negreiro, né? Que também é colocado, e que tem, inclusive, gente, uma obra, chama Rota, né? Dos escravos, né? Que é uma obra do Pais I também, que fala um pouco da experiência, né, desses dois agentes sociais, né, no tráfico negreiro. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada. Então, ela buscava o quê? Explorar essa mão de obra barata, né, povoar, mas povoar de uma forma, incentivar a migração, né, de europeus aqui, mas também o financiamento, né, para que eu pudesse, de alguma forma, criar esse desenvolvimento. É quando aqui, gente, eu vou começar a projetar aquele projeto mercantilista, né, que é baseado naquilo, né, procura de ouro, né, eu quero ouro, porque quem, naquela época, o país que era mais rico era o país que tinha mais o quê? Ouro no bolso, né, já não era mais as terras, não é a quantidade de terras propriamente, não, tem que ter terras, mas eu tenho que também ter o ouro, eu tenho que ter aquele objeto que é de muito valor, né, e aí, e também a procura da mão de obra barata, porque se eu pago, lembra que ali, gente, o mercantilismo, ele foi bem a transição do capitalismo, né? O capitalismo, ele busca o quê? A acumulação de bens, né? Ele é baseado na propriedade privada, mas é o quê? A acumulação de bens e no livre comércio, livre procura, né? O mercantilismo, ele vai ser o quê? Justamente essa transição. Então, eu vou buscar, sim, a mão de obra barata, porque eu quero acumular bens, eu quero acumular o capital, né? Para depois, de alguma forma, a gente vai ver que vai ser concentrado em uma pessoa, né, um grupo social. Então, tinha essa procura para essa mão de obra barata, tá? Além, gente, e de defender o território. Então, assim, povoar, eu vou ter, através, assim, todas essa intensificação de migração, financiamento, que vão ser as capitanias hereditárias, principalmente o governo geral, que é a divisão, assim, eu vou dividir as terras, eu vou distribuir as terras para esses imigrantes, né, que vão ser novos, e eles vão ter todo um papel de desenvolvimento em cima dessa terra, né, buscando esse mercantilismo, eu vou buscar essa mão de obra barata, né, eu vou buscar, de alguma forma, gerenciar, né, através de um representante direto aí de Portugal no início, né, que vai ser o governador geral, que vai organizar toda essa estrutura, e, paralelo a isso, eu vou buscar defender esse meu território, tá? Então, aí, nesse momento, eu vou ter o quê? O cultivo de cana-de-açúcar, tá? E depois, aí eu vou ter aí, depois da procura de ouro no século XVIII, eu vou ter a exploração do ouro aqui, tá bom? Então, assim, só para vocês entenderem, assim, todas essas transformações, tá? Não fiquem assustados aí. A gente tem que entender que, a partir do momento em que eu começo a ter invasões e que eu tenho a necessidade de estruturar, aí eu vou trazer projeto colonial aí, né, a partir de 1530, que vai buscar, assim, povoar, que vai buscar explorar, que vai buscar defender, eu vou ter que tomar algumas medidas em cima disso, tá? Então, a primeira medida que eles vão criar, né, para poder estruturar toda essa sociedade, né, e organizar essa sociedade, vai ser justamente essa divisão do território, tá? Que a gente vai chamar de capitanias hereditárias, em que eu tinha uma carta de doação, né, essa carta de doação, ela doava, muito entre aspas, essas terras, para os chamados capitães donatários, que deviam fundar vilas, nomear funcionários, distribuir terras, e justamente criar regras, né, inclusive de convivência ali, né,
Então, são aplicar justiça e, principalmente, gente, arrecadar esses impostos. Então, eles vão não só cultivar essas terras, mas eles vão ter que lucrar em cima disso, tá? Em 1548, quando a gente tem o fracasso de muitas dessas, porque pensa assim, né, gente, chega alguém aqui e fala assim, olha, eu vou te dar um pedaço, vou te dar entre aspas, tá? Ele vai ser meu, mas eu vou deixar você ficar nessa terra, mas assim, você vai ficar nessa terra, mas você vai ter que construir a sua casa, você vai ter que fazer tudo nessa casa, né? Só que aí você vai ter que me dar boa parte aí dessa produção, porque a terra é minha, não é tua, né? E aí, e arrecadar impostos, cobrar da galera aí que você for, né, arrendar essa terra para outras pessoas, você vai precisar para você desenvolver. Aí eu vou o quê? Eu vou começar, e aí você vai me dar esse tanto aí de impostos aí, vai pegar um pouquinho de você, mas assim, você vai ter que me dar, porque a terra é minha, né? Gente, obviamente, isso vai fracassar em muitos lugares, né? E aí que eu vou ter a concentração do governo geral, tá? Que aí vai ser uma centralização política, tá? Vai ser a primeira centralização política, assim, dentro do Brasil, né? Mas, assim, buscando, de alguma forma, unificar um pouco aí as regiões, tá? E esse governo geral vai ser essa divisão aí de poderes. Então, eu vou ter a justiça, que é o Domor, né? Eu vou ter a defesa, que vai ser o capitão-mor, as finanças, que vai ser o provedor-mor, né? Então, tudo isso vai se estruturar. Gente, quando eu estruturo isso, eu vou ter o quê? Uma formação política, tá? Eu vou começar a organizar meu território. Mas para eu conseguir organizar efetivamente, tá, gente? Aqui são as capitanias hereditárias, tá? Essa foi a divisão de terras no início, tá? Só para vocês entenderem, né? Mas a partir do momento em que eu começo a organizar esse meu território, gente, eu vou ter que organizar a minha riqueza, a minha produção, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar a minha experiência. Então, Portugal já tinha uma experiência aí com cana-de-açúcar no início, né, justamente na África, que ele já tinha colonizado a África, né, através daquelas expedições marítimas, né, que a gente vimos aí em aulas anteriores, o primeiro ano vai entender que foram aí as grandes navegações. Então, a partir do momento que ele chega aqui e que ele precisa colocar em prática esse projeto colonial, buscando esse desenvolvimento dele, né, esse desenvolvimento da sua riqueza, esse monopólio de riquezas, ele vai o quê? Investir no cultivo de cana, tá? De cana-de-açúcar, que vai se perpetuar mais ou menos no Nordeste, tá? E mais tarde, com a descoberta do ouro, né, vai ser voltado justamente para a expedição de ouro. Então, a gente vai ter essas duas transformações, que vai ser muito importante para a sociedade colonial, tá, gente? Mas, assim, para a gente entender, por que, professora, você está falando tudo isso, né? Porque vocês têm que entender quem é que estava o quê, gente? Na organização política, quem é que tinha o verdadeiro poder de organizar e de mandar nesse território, tá? Através das transformações econômicas, tá? A gente vai ver quem é que vai ser o responsável, tá? Por gerar a riqueza, tá? Quem vai ser o responsável por fiscalizar, né, esse produto, né, fiscalizar todo esse processo, e quem vai reter essa riqueza, que vão ser pessoas aí completamente diferentes, tá? Então, isso vai ser muito importante, gente, porque quando eu começo a estruturar, eu vou falar aqui dos agentes, quem é que vai produzir o açúcar, quem é que vai ter esse dinheiro desse açúcar, mas vocês trazem isso também para a mineração também, tá? Depois, aí no período colonial, e posteriormente aí no café também, vai ter poucas mudanças, né, vai ser mais trabalho assalariado. Mas, só para vocês entenderem, tá, toda essa produção de açúcar, então, assim, Portugal, ele já tinha aí uma experiência, né, o açúcar era muito valorizado, né, o clima do Brasil era favorável, e ele já tinha um financiamento holandês em cima disso. A partir do momento que ele tem tudo isso, ele vai começar a estruturar toda uma relação de como eu vou produzir, né? E essa relação, gente, ela vai ter 4 pessoas que vão ser muito importantes, tá? Para a gente identificar toda essa separação,
né, que vai acontecer no meio social. Inclusive, vai ser importante até para a gente entender o porquê hoje a gente até tem uma desigualdade social, tá bom? Então, assim, quem que vai participar dessa produção, né? A gente pode até para o macro aí, né? Para a produção, assim, da economia colonial e posteriormente vai ter também para a economia imperial, né? Quem são os principais, né? Primeiro, a gente vai ter as pessoas que foram aí escravizadas, né? Que vão ser os indígenas e os negros e as negras, né? Nós vamos ter aí os trabalhadores assalariados, tá? E a gente vai ter aí o senhor de engenho, né? E aí depois vai ter os fazendeiros, né? Quando a gente tiver aí a produção de ouro, né? A extração de ouro e depois o café, e a gente vai ter a coroa portuguesa. Então, esses são os principais que a gente vai ter responsáveis aí para a produção, que a gente pode até trazer aí para essa questão da influência dele no meio da sociedade, tá? Que é o mais importante, vocês identificarem. Mas quem vão ser essas pessoas, né? A gente precisa entender quem eram elas, as condições que elas tinham, né? E o papel dela, inclusive, dentro toda essa dinâmica, tá? Então, assim, primeiro a gente vai ter aquele senhor de engenho, todo mundo já deve saber bastante, assim, um pouco, né, mas o senhor de engenho era aqueles proprietários ricos, né, brancos aí de descendência portuguesa, principalmente, então eram aquelas pessoas que migraram, né, justamente nesse processo aí, projeto de povoamento, um pouco aqui, né, aí de Martim Afonso de Souza, quando ele começa a arquitetar esse projeto colonial, ele vai trazer essas pessoas, e esses engenhos, muitos vão ser esses portugueses, tá? Vão ser donos aí desses grandes latifúndios, né? Então, assim, a gente tem que entender que a produção de açúcar, ela é um ciclo, tá? Então, assim, eu tenho eu construo todo um lugar para que isso aconteça, que vai ser um engenho, que vai ser colocado nos grandes latifúndios, que são grandes terras, né, grandes propriedades, e essa produção, ela vai vir na plantação, né, na colheita, eu vou moer, né, essa cana, né, eu vou cozinhar essa cana, e aí depois eu vou começar a fazer todo esse processo de construção do açúcar, né, que vai ser um açúcar mais grosso, né, que depois vai ser exportado aí para a Europa, e aí vai ser refinado e tudo mais. Mas, assim, só para vocês entenderem, né, que o senhor de engenho, ele vai ser o dono dessa máquina, desse plantio, né? Então, vai ser o dono dessas propriedades que vão funcionar muito naquela conceito do plantation, tá? Que é o quê? Eu vou intensificar, né, eu vou investir pesado no que a gente chama de uma monocultura, né? Que vai ser uma produção, em especial, maior, tá, de um produto, que vai ser o café. Isso significa que não vai ter? Não, vai ter coisas de consumo interno, vai ter a borracha, vai ter o milho, né, principalmente, então outros produtos vai ter de consumo interno, mas eu vou ter uma intensificação maior nesse produto, porque eu vou exportar, lembra que a gente está nesse projeto do mercantilismo, tá? Então, se eles eram donos dessas propriedades, então eles, na verdade, o que a gente pode falar? Que eles tinham esse poder econômico, então eles tinham controle de todo o trabalho que era realizado, tá? Todo o controle de todo esse processo que vai ser realizado, tá? Mas, por estarem aqui e por serem, no caso, assim, representantes da metrópole muitas vezes, mas, assim, por estar fazendo acordos aí com a metrópole, que vai ser Portugal, eles ainda vão dever um imposto que a gente chama a coroa portuguesa, tá? Que a gente vai entender quem vai ser essa coroa portuguesa. Tá? Além deles, gente, além desse proprietário, que vai ser o dono da terra, que vai ter o controle da propriedade, mas não necessariamente vai estar nesse processo todo do ciclo do açúcar,
e também na migração vai ter o seu ciclo também, mas só para vocês pensarem também, a gente vai ter os trabalhadores livres, tá? E aqui eu coloquei os capatazes para a gente entender melhor, que vão ser trabalhadores brancos, né, livres. Então, são livres, eles são pessoas que podem ir e vir, né, de alguma forma, né, que podiam plantar, cultivar aí seus alimentos, e por serem assalariados, né, eles vão ser pessoas que vão receber salários em cima desse serviço, né, mas a sua função vai ser observar, fiscalizar, vigiar e gerenciar todo esse trabalho no engenho, né. Então, as condições deles eram condições, assim, razoáveis, né, ainda não eram senhores de engenho, mas eram pessoas que tinham uma certa liberdade, né. E a gente vai ter a coroa portuguesa, que aí sim, gente, a coroa portuguesa, ela vai ser, na verdade, a verdadeira classe aí que vai conseguir, de alguma forma, ter mais ainda controle sobre todo esse processo, né? Que vão ser os brancos, né, de origem lusa, realmente, assim, que lusa que eu falo é de origem europeia, de origem portuguesa, tá? Vão ser nobres, aí eles vão ser o quê? Detentores aí do monopólio de riquezas, né? Então vão ter todo o controle político, eles que vão criar esse governo geral, que vai criar esses poderes, eles vão controlar diretamente. Então o poder deles, gente, não vai ser só o poder na produção, né? Até como o senhor de engenho vai ter, né? Mas ele vai ter um controle de decisão, inclusive política, né? E se eu tenho um poder político, né? Eu vou poder criar projetos, eu vou poder completamente organizar toda essa sociedade da minha forma. Então, eu tenho um poder de decisão, né? O poder de criar regras, tá? E o seu grande papel em cima dessa colonização vai ser criar um projeto, assim, político, econômico, né, social, que vai integrar o quê? A política mercantilista, né, a economia europeia. Então, aquele que eu falei no início, né, eu vou criar meios para que eu consiga, de alguma forma, abstrair o máximo de coisas, né, de bens, ali nesse momento, vai ser o ouro, o máximo, né, que a gente, primeiramente, não vai ter no Brasil, mas depois, achado, e aí depois, o quê? De alguma forma, para desenvolver essa economia europeia, tá? Lembrando que a economia europeia estava nesse momento de transição mercantilista. Então, ela já estava começando a se industrializar. Ela vai se industrializar lá para o século XVII, XVIII, né? Com a Revolução Industrial, principalmente aí o século XVIII, na Inglaterra. Mas ela estava começando aí a pensar nessa obtenção de lucro, né? E de ouro. Então, como ele consegue, gente, criar todo esse projeto, ele vai desenvolver toda uma estrutura colonial, tá? E eu digo estrutura colonial, eu falo de sociedade, eu falo de economia, eu falo da própria política, né, dos costumes, cultural, né, baseada justamente nesses costumes europeus, vai tentar implantar isso, né, justamente nesse clientelismo que a gente chama, que é na exploração dessa que a gente chama de uma empresa colonial, né, que vai ser essa exploração de mão de obra escrava, né, exploração de recursos, né, de acordo com esses interesses metropolitanos, mas através daquela coisa, daquela troca, sabe? Sabe aquela coisa assim de tipo, eu te dou isso aqui, você me dá isso aqui? Se a gente vê isso na política hoje, a gente vê hoje isso dentro da nossa sociedade, né? Isso aí você vê como que surgiu, né? Essa que a gente chama de clientelismo, né? Eu te dou isso, você me dá isso, para desenvolver toda essa máquina, né, da economia, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai manter a exploração, né? Vai intensificar as expedições militares, ele vai cristianizar também, né, vai expandir a religião cristã, lembrando que nesse período, a gente tinha essa intenção de Portugal, tá, nas grandes navegações, com a aula anterior aí, né, que vocês podem dar uma olhada no canal no YouTube, a gente falou isso um pouco, tá, tinha o interesse de expandir a religião, de expandir também o cristianismo, né, e delegar as funções.
tanto administrativa, gente, que como a gente vai ver, inclusive que ela vai estruturar toda essa sociedade, tá? E a gente vai ter as pessoas que vão ser escravizadas, tá? Então, assim, lembra que nessa máquina de produção, tá, da economia, aí primeiramente está vendo na economia colonial, né, a gente vai ter uma pessoa que vai ser o dono da terra, né, aqui, a gente vai ter pessoas que vão fiscalizar esse trabalho, né, que vão ser esses trabalhadores livres, que também vão trabalhar, né, vão fiscalizar, e eu vou ter a coroa portuguesa, que vai ser a pessoa que vai ter todo o controle sobre o senhor de engenho, sobre esses trabalhos assalariados, e todo o controle de todo o território, tanto político, como social, como cultural, né, como, enfim, ele vai criar todas as regras, né, mas voltados aí para desenvolver esse mercantilismo europeu, né? E, por fim, a gente vai ter as pessoas que foram escravizadas, tá? Que vão ser quem? A base econômica dessa sociedade, tá? Então, eles vão ser os grandes responsáveis pela maior parte do trabalho e a geração de riquezas. Lembra, assim, que o senhor de engenho, ele não está propriamente ali na produção da riqueza, ele está, o quê? Na obtenção dessa riqueza, ele está no controle. O trabalhador livre, ele tem um pouco do salário dele, né? Ele está um pouquinho nesse processo de riqueza, né? Mas ele ainda não é aquela base, ele não é a força de trabalho pesada, muito pesada, né? E a gente vai ter a coroa portuguesa, que é aquela que vai ter todo esse poder sobre esses dois, né? E com isso ela vai ter todo o poder aí econômico e político, mas não vai estar diretamente, ela que não vai estar mesmo diretamente relacionada à parte do trabalho, ao modo de trabalho, né? E quem vai estar nessa base toda, gente, vai ser quem? As pessoas que foram escravizadas, tá? E quem vão ser essas pessoas? Vão ser os negros e as negras, tá? E os indígenas, tá? Muitos deles, gente, vão ser trazidos, tá, de sua terra, os negros e negras, principalmente, vão ser trazidos de suas terras, né, na condição de escravos, né, por meio do tráfico negreiro, vão ser obrigados a abandonar sua terra de origem, mas também a abandonar, a gente pensa, a sua cultura, né, a abandonar o seu idioma, a abandonar a forma como eles acham melhor de se organizarem, né, e vão ser forçados a adaptar a uma nova vida, uma nova cultura, tá? Eles vão trabalhar no campo, vão trabalhar na casa grande, né, que a gente chama, né, vão trabalhar nas vendas também, então eles vão produzir também a sua, através do artesanato, né, várias mercadorias, mas boa parte desses ganhos, né, eles vão vir realmente do senhor de engenho, tá? Então, tudo vai passar pelo senhor de engenho, né? A gente vai ter o início, então, gente, quando eu começo a utilizar essa mão de obra, né, escrava, e é uma mão de obra que, de algum modo, ela tem esse aspecto mais racial, né, então eu começo a ter uma escravidão racial, né, porque até então, gente, você vai ver no Império Romano, né, na Antiguidade, os escravos eram prisioneiros de guerra, né, mas aqui, quando eu começo a utilizar realmente essa mão de obra, né, muito por conta, que a África vai ser um continente que vai ser invadido muitas vezes, né, então eu começo a ter uma escravidão diferente, né, e como escravo, gente, as condições de vida vão ser como? Precárias, né? Então, eles vão ter rotinas de trabalho de mais de 20 horas por dia, né? Vai ter uma média de vida de 19 a 25 anos, né? Não vão ter nenhuma assistência médica, não tem. Eram submetidos aí a castigos, torturas, né? E não tinham direito. Era o princípio, tá? Que a gente chama hoje de princípio de exclusão, tá? Eu não vejo ele como um ser, né? Como um indivíduo. Eu vejo ele como uma coisa, né, como algo, um objeto em que eu posso manipular, um objeto em que eu possa controlar, tá?
E é um princípio de exclusão porque eles não vão ter direitos, tá? Então, não vão ter participação política, não vão poder obter o lucro de cima do trabalho que eles estão exercendo, né? Não vão poder reclamar, não vão poder resistir, mas vão resistir, tá? A gente vai ter muitas resistências, a gente vai ter uma nova estrutura, assim, também, que vai ser o quilombo, né? Que vai ser um momento de resistência, mas também de perpetuação da cultura deles, continuação da cultura deles, né? E muito disso, gente, é através de justificativas, tá? Que vão ser tanto econômicas, né? Porque o comércio, gente, de escravidão, né? Comércio de escravos era muito lucrativo, tá? Então, assim, eu tinha uma grande procura, eu lucrava muito em cima disso, né? Então, só o próprio comércio, mesmo se ele não fosse propriamente trabalhar, né, mas por ser a grande mão de obra e por ser a base econômica, ele era muito procurado, então eu já tinha um lucro em cima desse comércio. Então, era um comércio lucrativo, tá? Era um baixo custo, e a partir do século XIX, gente, a gente vai ter teorias que vão justificar essa mudança. Gente, entenda que a partir do momento em que eu vou estabelecer, né, em que eu vou ter uma pessoa que vai ser a base econômica, mas ela não vai ter nenhum lucro em cima disso, ela não vai ter nada, ela vai ser a grande responsável pelo trabalho, geração de riquezas, né, e tudo, toda a força de trabalho aí, embora eu vou ter os trabalhadores livres que vão fiscalizar, que também vão ter lá o seu papel nessa produção, eu começo o quê? A diferenciar e a separar as pessoas, tá? Aqui no Brasil, mais propriamente de acordo com esse seu papel econômico, né? Mas que vai ser, a partir do século XIX, muito voltado também para a questão racial. Então, no século XIX, gente, a gente vai ter uma grande justificativa que a gente fala hoje, que vai ser a criação de uma pseudociência, tá? Que a gente vai chamar de darwinismo social. Então, assim, sabe aquele conceito de que eu sou melhor do que você porque eu sou branco e você é negro, né? Ou eu sou melhor do que você porque eu tenho uma característica e você tem outra característica, ela vai começar a ser criada, gente, dentro do século XIX, tá? Um pouquinho antes, assim, até da abolição da escravidão aqui no Brasil. Então, a gente vai ter Joseph Arthur Golbier, né, aí que vai ser considerado o pai do racismo moderno, que ele vai fazer um verdadeiro livro para tentar justificar essa desigualdade das raças humanas, né, e nesse livro ele vai falar que esse ser humano, né, que é uma coisa para ele é inferior ao branco, tá, e que a miscigenação, né, essa junção entre a raça dele, né, entre essas duas raças, elas vão, o quê? Contribuir para o que a gente chama de uma degradação intelectual. Então, através do momento em que eu misturo com essa raça, que eu acho que é inferior a mim, eu vou começar a ter mais dificuldade, assim, né, eu vou ser considerado, vou emburrecer, mais ou menos isso. Então, ele fala assim, não acredito que vivemos dos macacos, mas creio que vamos nessa direção, entendeu? Além disso, gente, a gente vai ter vários cientistas, tá? Como Robert Knox, como o Samuel Norton, que vão comparar aí o crânio, né, de algumas pessoas que são brancas e outras que são negras, e vai atribuir o tamanho do crânio ao tamanho da inteligência, tá? Então, ele vai chegar e falar, todos que são europeus, né, eles são superiores, e os que não são europeus, eles são inferiores, tá? E o tamanho do cérebro, ele está diretamente ligado à sua inteligência, né? Então, se eu tenho um cérebro menor, eu vou ter menos inteligência. Se eu tenho menos inteligência, eu vou ser mais suscetível ao quê? A trabalhos escravizados, né, trabalhos forçados, eu vou ser mais suscetível a condições de extermínio, né, a mutilação, a tortura, tá? Porque ali eu não vou ter a mesma capacidade de racionalização
de que aquilo não é legal, né? E, gente, isso é tão grave, assim, no sentido para a sociedade, que ela vai servir justamente para discussão, inclusive no século XX, né, discussão até hoje, né, que tem pessoas que pensam assim, né, que serviram justamente na base para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, através desse conceito, eu vou começar a criar essa separação de que existe uma supremacia, tá? Que existe uma raça que precisa se manter pura para que ela não se misture, para que ela não vá o quê? Ficar em degradação. E esse racismo, gente, ele vai vir em propagandas, em poemas, em livros, durante o século XIX, mas também vai ser colocado aí durante o século XX, principalmente, vocês vão ver, né, através do período do imperialismo, né, que a gente vai abordar melhor isso, os meninos do terceiro ano e os do segundo já viram, né, e aí, só para vocês terem uma noção aí do Robert Knox, né, ele fala assim, a raça é tudo, ciência, arte, em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Agora, seja a terra superpopulosa ou não, uma coisa é certa, os fortes sempre irão se apoderar das terras e das propriedades dos fracos. Estou convicto de que esta conduta não é em absoluto incompatível com a elevada moral e mesmo o sentimento cristão. Então, gente, isso a gente considera um pensamento racista, né? Eu estou falando que uma raça ela é inferior à outra, que ela não pode ter o seu costume, e que o costume dela, ele é um costume inferior ao meu, né? Então, e que ela está o quê? Suscetível, né? Por não conseguir se civilizar, segundo o que ele falou, ela está o quê? Ela é fraca, então ela está suscetível a essa apropriação de terras. Então, é algo comum, algo que vai acontecer, tá? E, gente, como que isso vai influenciar na nossa sociedade, tá? Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender hoje, né? Primeiro, né, através de toda essa relação socioeconômica que eu tenho, essa divisão de pessoas e que eu tenho essas justificativas, né, em que eu vou trazer essa, que a gente chama de uma coisificação, né, do ser humano. Eu vou trazer esse ser humano, né, como uma coisa, um objeto que eu posso manipular. Eu vou constituir, gente, uma sociedade que vai ser uma sociedade patriarcal, tá? Patriarcal no sentido de que eu vou ter a figura realmente do homem, não é à toa, gente, que eu falei o trabalho assalariado ali, que eu falei, por exemplo, do senhor de engenho, né? Porque, embora a gente tenha algumas mulheres brancas que vão ser senhoras de engenho mesmo, mas elas são uma minoria, tá? Então, a gente vai ter, ela vai ser uma sociedade patriarcal, porque a figura masculina ela vai estar em evidência. E até o Sérgio Buarque fala que a sociedade patriarcal, ela vai muito estar naquele conceito do homem cordial, sabe? É aquele homem, ele é um homem legal, né? É um homem gente boa, mas até que pise no calo dele, né? Se mexer com a propriedade dele, se mexer com as coisas são individuais a ele, aí não, aí ele briga e aí ele mata, né? Então, esse homem, essa dualidade do homem cordial. Uma sociedade que vai ser hierarquizada, cristã, vai ser miscigenada, porque a partir do momento que eu tenho a junção de várias pessoas que são diferentes, ela vai ter uma miscigenação cultural e social, né? Mas ela vai ser uma sociedade que vai separar socialmente essas pessoas, uma sociedade que vai separar tanto socialmente como através das raças. Então, vai ser uma sociedade que eu vou atribuir o valor da pessoa através da cor, né, e da posição dela, né. Então, o senhor de engenho vai ter uma posição, o trabalhador assalariado vai ter outra, né,
as pessoas que foram escravizadas vão ter outra posição. Então, e através dessa posição, eu vou atribuir o juiz de valor. O que é o juiz de valor? Eu vou fazer com que essa pessoa seja valorizada ou não, né? E valorizada Professora, como humano. Oi, desculpa te interromper, mas é porque tô com uma pergunta aqui na cabeça, é porque, tipo assim, claro. o que que faz a pessoa, nesse tempo, o que que fazia a pessoa pensar que a outra pessoa, por ter uma cor diferente, ela era inferior? Porque, tipo assim, eu Uhum. acredito, não sei, se eu tiver errado, me fale aí. Não, que isso. Pode perguntar. Pode falar. Não tá errado, não. Mina, se ela é, tipo, mais ou menos a cabeça da ciência, ela tem uma capacidade de criar, por exemplo, armas de fogo, novas tecnologias. Aí eu não sei, mas eu acredito que a população a população negra, indiana, era grande, Uhum. né? Mas a questão é, tipo assim, a pessoa, ela cria uma tecnologia, ela tem um certo poder. Por exemplo, nesse tempo, eu não sei se tinha arma de fogo, tinha, né? No período colonial, no Brasil, é porque, assim, a arma de fogo, se eu não me engano, foi lá no século XIX, né? Uhum. Então, assim, tá dentro um pouco desse tempo, porque, assim, na verdade, eu tô colocando, né, tanto o período colonial como um pouco do imperial, né, mas, assim, eu tô falando mais do período colonial aqui no Brasil. Então, aqui eu vou ter, durante o século XIX, se eu não me engano, tá, eu posso dar uma pesquisada melhor sobre as armas de fogo, É porque mas provavelmente vai ser entre o século XIX, porque assim vai vir muito com aquele processo de industrialização também, né? Que eu vou utilizar o carvão, né? Que eu vou utilizar. Então, na minha concepção, assim, mas a gente pode dar uma olhada melhor, né? porque assim, Provavelmente vai ser dentro do século XIX. eu acho que não faz Aqui é mais sentido ou menos. chegar gente de outra terra, né, e chegar em outro canto e querer dominar tudo. Então, eu acho que eles deveriam ter sei lá, uma força maior. Não, mas no período da colonização, não, assim, tipo, no século XVI, 1500, no início, 1530, não, né? Uhum. Mas, assim, o que a gente precisa entender, assim, que no século XIX vai ser criada uma verdadeira ciência em cima disso, né? Uma ciência, assim, né? Uma pseudociência, que ela não vai ter uma comprovação. Até hoje a gente não comprovou que uma raça ela é superior à outra. Hoje a gente não tem essa comprovação, então não é uma ciência. Mas vai ser criado pensamentos, né? Então, assim, antes do século XIX, eu já vou ter um preconceito em cima do que é diferente, não é? De mim. Porque eu já vou ter um contato com outros povos, né? Na África, a África vai ser o grande continente que vai ser invadido diversas vezes também, como muitos também na Ásia, né? Mas, assim, a África, ela vai ter essa questão. Então, o diferente, ela já vai assustar um pouco, né? Mas o racismo, quando a gente falou, esse racismo estrutural, que vai ser como uma pseudociência, como médicos falando sobre isso, né, filósofos, intelectuais falando sobre isso, e acreditando que isso é real mesmo, né? Isso a gente vai ter no século XIX, gente, isso vai ser tão grande, porque ele vai mudar toda uma estrutura mental, né? Porque pensa, a economia, a gente muda de produção ali, né? A gente pode mudar uma forma de governo, não é tão fácil, né? Mas, assim, de uma monarquia para uma república, é um processo, né? Mas é possível, né? Tem várias evoluções para isso. Mas a mente, gente, ela já é um processo um pouco mais complicado, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que essa divisão e eu trazendo essa coisificação que eu falo, tratando essas pessoas como uma coisa, um objeto, é algo mais antigo, é algo colonial mesmo. Antes, né? Então, assim, com aquele processo das grandes navegações, eu já tinha essa questão. Embora eu tenha o racismo,
científico no século XIX que vai criar essa ideia, vai pegar o darwinismo social, que são os conceitos de Darwin, que fala que todos nós passamos por uma evolução, uma transformação humana, e essa transformação humana, ela vai vir de acordo com a adaptação do meio, né, e através de uma chamada seleção natural, eu vou trazer esse conceito para o meio social. Então, eu vou falar o quê? Que existem pessoas que são mais evoluídas, tá? E pessoas que não são tão evoluídas. E para você evoluir, ficar como essa pessoa evoluída, você vai ter que se adaptar, ou você vai morrer. Entendeu? Então, esse conceito trazido para o social que vai trazer também toda essa construção, né? Dessa ciência que vai muito influenciar a gente, que eu quero dizer, no século XIX, no século XX, e até, gente, a gente pode ver até hoje pessoas que vão pensar assim, né, dentro da nossa sociedade. Então, até no século XXI, tem pessoas que ainda pensam assim, né? Que coisa idiota, né? Eles calculavam a inteligência da pessoa pelo tamanho do crânio. Que idiotice é essa? Mas hoje já se prova que não tem nada a ver, né? Ano passado, a professora de biologia, né, ela deu uma aula sobre isso. Eu acho que foi até com a turma do segundo ano mesmo, com a turma de vocês, não sei. E aí, ela falou muito sobre isso, que hoje a ciência não entende que tem essa diferenciação de raças, né? Todos, biologicamente, somos iguais. A gente tem características diferentes, a gente tem culturas diferentes, né? Mas, biologicamente, a gente é igual. A gente tem osso, a gente tem pele, a gente, né? A grosso modo, né? Generalizando bastante, né? Então, todos nós temos, estruturalmente, biologicamente, a não ser que a gente tenha algumas coisas genéticas, né, mas que não limita a nossa inteligência, não limita a nossa capacidade, né, a gente pode dizer, assim, capacidade intelectual, né, que eu falo, assim, a grosso modo, assim, né, a gente é igual, né, mas que isso foi muito importante para estruturar essa nossa sociedade, né? Então, essa separação essa atribuição econômica, e que eu vou usar mão de obra escrava mesmo, né? Vou utilizar essas pessoas e vou trazer ela como coisa, ela vai estruturar a nossa sociedade, separando a gente socialmente e racialmente mesmo. Então, a gente vai começar a atribuir esse juízo de valor. Tá? E aqui eu coloquei, assim, justamente o que eu falei, que as mulheres vão ter, sim, uma representação, mulher branca, tá? Ela vai ser responsável por trabalhos de escravos domésticos, né? Depois vocês podem dar uma lida, eu vou deixar disponível. Mas as demais classes, que vão ser os indígenas e negros, né, e negras, elas não vão ter essa diferenciação muito de gênero, tá? Porque todos vão trabalhar daquela forma. Alguns vão trabalhar, né, na casa grande, outros, mas igualmente explorados, tá? Mas, gente, o que essa estrutura, né, social, ela vai trazer, né? Ela vai trazer para a gente, né? Como é que ela vai influenciar, né? Primeiro, né, gente, através dessa estrutura social, eu vou começar a projetar um pensamento, né, brasileiro, que vai perpetuar, assim, até os dias de hoje, tá? De que a inteligência é associada à raça. Então, assim, vai ter pessoas que talvez isso não vai ser tão claro, né, hoje como era naquela época, porque hoje a ciência já entendeu que não existe isso, né? Mas ainda vão existir pessoas que vão achar que o negro está naquela posição porque ele merece estar ali naquela posição, né? Então, assim, ela vai trazer, né, por exemplo, depois da independência, também, principalmente da abolição, a Lei Áurea, eu vou trazer esses negros e essas negras, né, e até o indígena, que vai ser muito esquecido, né, à margem da sociedade, tá? Então, quando eu trago ele para a margem da sociedade, eu também estou dizendo que ele é inferior, tá?
Então, isso é importante que vocês tenham. Também, gente, a partir do momento em que eu vou trazendo esse conceito, né, de que a gente não, que esse conceito, assim, desse científico, esse racismo científico também vai ter, durante o século XIX, vai projetar uma mentalidade, tá, que vai demonizar as religiões e a cultura, porque se a pessoa é uma coisa, a cultura dela não é valorizada, ela não existe, ela não merece, né, não merece reconhecimento, tá? Além disso, eu vou ter uma hipersexualidade da mulher negra, né, que vai ser aquela, ela é boa para ser amante, mas para casar, não, né, isso vindo também do costume colonial, né, porque muitas mulheres eram sexualizadas naquela época, somente quando elas trabalhavam na casa grande ali, que elas estavam diretamente com aquele senhor de engenho, né, e mais tarde os fazendeiros, né, durante o minério. E também, gente, ela vai servir de base para uma criação de leis. Então, eu vou ter leis que vão proibir o estudo de negros no Brasil, tá, durante o Brasil Império, tá, então mesmo depois que ele se torna, assim, independente, né, a gente vai ver se a independência é independência mesmo, né, para frente, vai ser criado leis que proíbem que eles estudem, tá, e aí ele não estuda, né, aí depois que tem a Lei Áurea, ele vai ser colocado como uma espécie de vadio, né, uma espécie de marginal, de selvagem, né, que é muito o conceito que a gente tem hoje. Então, eu tiro, né, eu tiro a condição dele de estudo, né, por um certo momento, que só vai ser lá para o século XX mesmo, mas quase no meio do século XX que eu vou ter essa mudança um pouco, mas até então a gente não tinha isso, vai ter até uma proibição, né, eu vou jogar ele, né, abolição, eu estou trazendo um trabalho assalariado, mas eu estou jogando ele também, né, à margem. Então, quem vai ser indenizado vai ser os senhores, né, vai ser os fazendeiros, não vai ser o negro e a negra, né, nem o indígena, que também vai ser escravizado também, tá, gente? Então, eu vou colocar ele à margem da sociedade, né, e colocando ele à margem da sua cultura, né, então, a capoeira, né, toda essa junção deles, além de colocar ele na margem, eu também vou proibir que eles possam se unir em grupos, né, justamente pelas resistências também que existiam naquela época, porque o negro nunca vai se conformar, nem o negro nem o indígena, tá, gente? Então, aquela visão que a gente tem, não, o indígena, ele não foi escravizado da mesma forma, porque ele não era passível daquilo, a gente não entende mais assim, tá? Vocês podem achar isso em alguns lugares, mas a gente não entende assim, foi escravizado sim, eles tinham costumes diferentes, né? É uma sociedade diferente, mas a gente não pode dizer que, a gente não pode tirar dos negros e negras essa resistência, porque eles existiram muito a esse processo, tá bom? De escravidão. E de que forma toda essa estrutura ela vai impactar no nosso meio social? Eu trouxe um vídeo aqui pra gente, para vocês olharem aqui rapidinho. Aí vocês só vão me falar se estão vendo, tá bom? Esse aqui é um curta-metragem, tá? E aí a gente vai conversar sobre ele. Tá tudo tranquilo, gente? Dá para ficar mais um pouquinho? Vou continuar, hein? Quem cala, consente. Eu ainda tenho que estudar para o Enem, professora. Oi? Eu ainda tenho que estudar ainda. Olha, tá estudando já, uai. Então, Não, vamos mas ver tem só que estudar esse... as outras matérias também, entendeu? Ah, sim. Não, mas a gente já tá encerrando quase, tá? Vai ser esse vídeo e as considerações finais. Tá bom? Então, vamos ver aqui de que forma isso... a gente pode ver aqui dentro da nossa sociedade hoje, tá? Estão vendo?
Ah, peraí. Acho que tá errado. Agora vai. Então, gente, o que a gente pode perceber?
no vídeo. O que seria esse preconceito cega? Pode falar aí, Mai. Só para a gente encerrar aqui. Vou deixar um questionamento para você. Bom, Não galera, entendi. vocês entenderam o curta-metragem? É tão lógico que tá difícil de explicar aqui. Sim, entendi, professora. Não? Não, eu entendi, sim. Ah, entendi. É porque, assim, o vídeo, ele mostra, um momento atual, né? Uhum. Então, ele fala, né, o negro, ele entra, né, aí no mercado, e a partir do momento que ele entra, tudo já fica, meio que todo mundo já fica, assim, alerta, né? E eles ficam tão em alerta que eles não conseguem o quê? Verificar que o verdadeiro perigo ali do furto, né, não está na figura negra, né, mas uma figura branca ali, né? Então, por que esse preconceito cega? Porque muitas vezes a gente tira um conceito, né, a gente olha para alguém, né, olhando aí suas características físicas e a gente julga ela, né? Ali ele foi julgado como uma pessoa passível de cometer aquele crime, não é? E, na verdade, ele não fez nada, né? Então, uma coisa para a gente refletir hoje, né? Tinha preparado um pouquinho mais, acho que acendeu um pouquinho, ficou um pouquinho maior, né? É que como a gente pode perceber o racismo hoje, né? E como que a gente, de alguma forma, pode combater ele. É um questionamento que eu deixo aí para vocês hoje, para a gente encerrar. E vocês poderem estudar aí outras matérias. Aí eu deixo esse questionamento, né? De que forma a gente pode perceber esse tipo de conduta hoje e como que a gente pode, de alguma forma, combater isso, né? O preconceito e a discriminação que existe na nossa sociedade. Tá bom? Alguém tem uma pergunta? Ou uma dúvida? Então, eu estou encerrando hoje, mas assim, eu vou pedir só para... Não tenho dúvida não, professora.